Hoje nós iremos derrotar todos os bosses de Dark Souls 1, Dark Souls 3 e todos os lendários de Elden Ring. Vamos começar com Dark Souls 1, iniciando um novo jogo, criando o nosso boneco. Bom, a minha ideia nesse jogo é fazer uma build misturada, tipo boss de Elden Ring no Dark Souls 1, boss de Dark Souls 1 no Dark Souls 3 e boss de Dark Souls 3 no Elden Ring, pra gente poder misturar bem. E no Dark Souls 1 eu decidi fazer a build do Radahn. Depois a gente criou o boneco mais lindo do mundo. A carinha dele. Nós iniciaremos a nossa jornada no Asilo dos Mortos-Vivos do Norte. E esse vídeo vai seguir o mesmo formato do vídeo de Sekiro, que derrotando todos os bosses, em que cada boss terá uma lição diferente. Bom, vamos fazer a contagem aqui. No Dark Souls 1 a gente tem 26 chefes, contando tanto o jogo base quanto a DLC. Então, vamos começar logo o quanto antes, sem enrolação, matar todos os bosses. Bora, bora! Bom, chegamos em Lordran e agora podemos falar do que a gente vai fazer nesse vídeo. Primeiramente eu vou falar a lição lá do boss que a gente acabou de derrotar, que foi o Asylum. Porque esse boss, cara, é uma boss fight muito interessante, porque a gente não pode enfrentar ele direito. A gente tem que primeiro sair, pegar um equipamento e voltar pra matar ele depois. E é por isso que essa boss, esse é o diferencial dela. Porque na nossa vida a gente acaba tendo um problema e a gente não sabe como lidar. Aí na verdade a gente tem que, se fortalecer pra depois voltar a enfrentar esse problema, meu mano. Entendeu, cara? É assim que funciona a nossa vida hoje em dia. Se a gente tá com um problema, a gente tem que procurar se fortalecer contra esse problema. Vai ser difícil, vai doer, vai. Mas não é por isso que a gente vai ficar só falando, eu tô com um problema, eu tô com um problema. Se você ficar reclamando, cara, nada vai se resolver, você entendeu, menor? Bom, você deve estar se perguntando por que eu não fui lá enfrentar o Taurus agora. Porque eu vou fazer uma coisa chamada o Skip do André, que você só consegue fazer se estiver com a chave mestra. Que é um skip em que a gente desce de Firelink, chega na ruínas de New Londo, passa pelo Vale dos Dragonettes e já chega logo na câmara do André, onde ele tá lá, pega a fogueira dele pra enfrentar direto das gárgulas. Por que eu fiz isso? Porque eu quero deixar os bosses opcionais pro final, pra quando minha build estiver pronta, pra quando a build do Radahn estiver pronta para amassagar a cabeça de todos os bosses desse jogo. Bom, aí continuando o skip do André, a gente passou por esse dragão dormindo, passou por esse bichão, eu do nada tomei dano sem motivo, não faz o menor sentido esse jogo, mas enfim, a gente chega nessa outra área lá, aí eu peguei lá o escudo de brasão vicejante, aí a gente vai, anda um pouquinho mais, chega lá no André. E também eu tomei a liberdade de fazer glitch louco aqui, e eu vou ensinar pra vocês como é que se faz o glitch. Você tem que reordenar a alma pra cá, aí depois trocar para as flechas, deixar as flechas no chão, uma quantidade bem alta delas, sei lá, no chão, e depois você vai ter que sobrepor os menus. Desse jeito aqui. Aí você aperta que sair do jogo, seleciona isso daqui e você conseguiu fazer o glitch louco. Parabéns, meu mano. Bom, depois de toda essa enrolação, upei os níveis e melhorei minha arma. E agora nós iremos enfrentar as gárgulas pra gente fortalecer mais ainda e chegar em Anor Londo o quanto antes. Na verdade, a gente ainda vai ter que passar pelas catacumbas pra pegar a arma que eu quero. Chegando na arena das gárgulas, a primeira coisa que eu me preocupei em fazer foi cortar o rabo desse bicho. Porque por algum motivo eu tava pensando em usar isso na build do Radahn, só não faz o menor sentido isso daí. Aí faltou a outra gárgula lá. E esse boss, cara, representa os problemas amontoados na nossa vida. Tipo, a gente acaba deixando um problema em cima do outro. Se a gente não terminar um primeiro, a gente pode acabar tendo vários problemas ao mesmo tempo, que é muito mais difícil de se cuidar, porque a gente não é feito pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, mais um boss derrotado e vambora! Aí depois eu fui tocar lá o sino e a gente pode ir pra Blind Town, onde realmente vamos começar a nossa montagem dessa build. Meu plano inicial era pegar Murakomo e fazer uma build com Power Stance, só que eu lembrei que no Dark Souls 1 não tem Power Stance. Então eu decidi pegar a Flâmula, que é uma katana dupla, mentira, uma espada grande curva, que é perfeita para a nossa build de Radahn. Mas infelizmente acabei sendo mogado por essas lesmas e a gente vai ter que enfrentar a Quilleg com essa arma no mais 5. A gente consegue, galera, somos bons players. Vambora. Eu fui lutar contra a Quilleg, mas pela primeira vez eu percebi que meu dano tava esdrúxulo nela. Em contrapartida do meu vídeo anterior, em que meu dano tava altíssimo nela, esse dano tá ridículo, tá pior que fosse uma katana. E essa explosão também dá muito dano, tô tendo que tomar muito cuidado com qualquer coisa que eu vou fazer nesse jogo, galera. Mas, ai, vamos embora, isso vai demorar pra caramba.
Esse boss representa pra mim as pessoas que tentam te conquistar pela aparência. Tudo aquilo que vem pela aparência normalmente engana a gente, pode nos fazer cair. Por exemplo, ela é uma mulher bonita, só que ela é uma aranha por baixo, né? Então, já vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Uma vez pode parecer bonita, mas outra hora é um bicho feio que a gente acabou de derrotar. Por isso que eu digo, cuidado, porque as aparências enganam. Aqui, a gente volta pra Firelink porque iremos para as catacumbas pegar a espada do Nito, que é uma lâmina curva muito boa de ser usada. Ela dá um dano absurdo, upa com titanita especial e vai ser muito bom usar essa arma. Vamos embora! Boa, chegamos na tumba dos gigantes e agora o que a gente precisa fazer é entregar o nosso currículo pro Nito, que ele vai nos dar duas coisas, a espada dele e a magia dele. E agora chegamos em Sans Fortress. Olha só, 6 minutos de vídeo e a gente já chegou em Sans Fortress. Que vídeo da hora que tu tá assistindo, cara. Pelo amor de Deus, dá o like. Agora a gente vai enfrentar esse bicho porque a gente precisa upar nossa arma, já que ela não upa com titanita normal nem cintilante. E então a gente vai ter que pegar essas titanitas especiais aqui pra matar, digo, pra upar essa arma. E é um trabalho bem difícil porque esses bichos são muito fortes e nesse lugar tem 4 deles, só que tem um atrás do outro, ou seja, um pode acabar agrando o outro, que vai me ferrar muito quando eu for lutar. Vamos enfrentar agora o Golem de Pedra, que pra mim é um dos bosses mais genéricos de toda a série Souls, mas que ele tem uma lição extremamente importante pra gente, porque derrotando ele a gente vai conseguir abrir caminho para Anor Londo. Se a gente matar ele, a gente vai conseguir abrir caminho para Anor Londo. E isso é algo bom para se pensar, porque pra gente conseguir uma coisa boa, a gente tem que passar por uma dificuldade. É tipo um sistema de recompensa, galera. Por exemplo, a gente consegue alguma coisa com bastante dificuldade, com bastante trabalho, a gente vai conseguir uma coisa boa. Por exemplo, eu quero muito chegar aos 1000 inscritos pra gente começar a fazer vídeo, o canal começar a crescer. Na verdade, o vídeo a gente já faz, né? Ficou meio estranho essa frase. Mas eu quero chegar nos 1000 inscritos para que a gente possa crescer cada vez mais. Esse vai ser a nossa recompensa e a dificuldade é fazer esses desafios loucos. Finalmente chegamos em Anor Londo, onde nós finalmente concluiremos a construção da nossa build. Bora lá. Aqui em Anor Londo temos apenas 2 chefes, que é o Ornstein Smough e o Gwyndolin. Mas a gente vai matar primeiro o Ornstein Smough para que a gente consiga concluir a build e depois a gente pega o Gwyndolin, que é mais fácil. Brincadeira, eu acho o Ornstein Smough mais fácil do que o Gwyndolin. Infelizmente eu não fiz a quest do Solaire, então a gente não vai poder invocar ele na luta contra o Ornstein Smough. Vai ser a nossa primeira batalha sozinho contra eles dois, eu estou com medo. Enfim, batalha contra o Ornstein Smough. Essencialmente a batalha mais difícil do jogo, embora eu acho que tem mais difíceis, mas a gente vai ter que derrotar primeiro o Smough nela, porque ela é a batalha em que vai nos concluir a nossa build. Depois de matar ele, a gente vai conseguir a armadura do Ornstein, que é a armadura que a gente selecionou para fazer a build do Radan, que é igualzinha a armadura dele no jogo base. A lição que eu consigo tirar desse boss é sobre os vícios. Como assim, Defuma, vícios? Significa o quê? Por exemplo, o Smough era um carcereiro massacrador, o cara matava todo mundo por prazer, e esse era o vício dele. Então, é isso que o vício faz com a pessoa, te deixa um louco, te deixa um maluco de raiva, querem fazer você ficar descontrolado. Por isso que os vícios são coisas horríveis que afligem a nossa mente, podem nos derrubar, mas os vícios acabaram de ser destruídos. Isso daqui pra mim foram os momentos de trocação sincera que eu tive com o Ornstein, e também eu tive depois com Artorias e tal, mas essa daqui pra mim foi uma das melhores batalhas e eu lutei.
Fácil! Boa! Matamos o Ornstein. Agora poderemos pegar a armadura dele e botar para quebrar. Depois eu peguei a Lord Vessel com a bonitona, comprei a armadura do Ornstein e a nossa build foi concluída. Agora sim poderemos excomungar a existência de todos os bosses iniciais e os bosses buchas. Bom, a lição que a gente pode tirar dos bosses buchas e dos bosses da hora, que eu separei em duas categorias para não dar uma lição para cada um, mas eu separei eles em dois. E a lição que a gente tira dos bosses buchas é que a gente fica tão forte quando está em um relacionamento bom com Deus, que os inimigos parecem que estão tão frágeis que com um peteleco a gente já derruba eles. Lá os inimigos da horas são exemplos de coisas que parecem boas, mas são ruins. É tipo a lição lá que a gente teve lá com a Quileg, porque são coisas que parecem incríveis, olha, esse inimigo é da hora, só que na verdade eles são fortes e vão nos prejudicar, por causa que, embora eles sejam muito estilosos, ainda assim eles continuam sendo difíceis. Chegamos agora para matar o Nito, que pra mim é um dos melhores lords do jogo, só que o problema é a run back até ele é uma porcaria, é muito chato o jeito que a gente tem que ficar voltando, passando por um bocado de inimigo num lugar escuro. Mas tirando isso, esse daí é minha boss fight favorita, e ele é dos 4 reis, eu gosto muito da Battle of Chaos, é um lixo. A do Sith também é horrível. Essa daqui, a dos 4 reis, são as minhas favoritas. Tanto que eu deixei os 4 reis lá pro final do vídeo. Quer dizer, pro final dessa parte do desafio. Mas a gente vai enfrentar o Nito agora. E uma lição muito importante que a gente pode tirar dele é como o inimigo tenta mexer com a nossa mente. Tipo assim, eu tô usando a mesma arma dele. Isso às vezes me deixa muito confuso. E também essa outra coisa que me deixa muito confuso é o fato dele tacar esse raio que mata os amigos dele. Até hoje eu não entendi muito bem. E essa ideia, essa coisa que o inimigo tem botado na nossa cabeça que nos deixa confusos, tenta nos deixar dúvida sobre quem a gente serve, quem a gente está obedecendo. E é isso que não pode acontecer, galera. A gente não pode ficar toda hora se questionando, tipo, será que isso que eu estou fazendo tá certo? Tem que ter uma confirmação. E essa confirmação é mais fácil tirar quando você tá com Deus, tá com teus amigos, etc. Bom, mas essa é a lição do Nito, e não se deixe confundir por coisa alguma. Eu esqueci de falar de outro boss bucha que eu matei, que foi o Alastramento Estressante, que ele é muito fácil, cara. É literalmente um dos bosses mais bucha do jogo. Aí depois eu vou enfrentar o Avatar da Terra, ou quer dizer, o Stray Demon de Fogo. Mas como ele é um boss reciclado, ele não tem lição e eu capotei ele rapidamente. Na verdade não foi tão rapidamente, já que meu dano tava muito baixo e eu não tava gostando disso não. É tudo culpa do Kojima. Eu fui direto sem descanso enfrentar o Centopeia Humana, porque esse bicho é muito chato. E a lição dele é sobre as expectativas, que de vez em quando a gente vê algo e pensa, nossa, daí é algo muito legal, pensa numa coisa bonita, aí quando a gente vai ver algo horrível que acabou prejudicando a gente, galera. Então sempre tenham cuidado com o que vocês vão ver ou vão conhecer, porque tudo pode ser pro mal, galera. Nem tudo pode ser pro bem. Poucas coisas, na verdade, são pro bem. E eu até consegui um anel de pedra laranja, que normalmente só consegue matando o bicho. E eu nem sabia que isso era possível. Eu cortei o tentáculo dele, que eu cortei o braço dele, eu não faço ideia. Mas esse boss também não é muito difícil. Eu tava com muita expectativa, porque eu achava que ele era muito complicado. Porque da última vez eu lutei com ele só com Solaire. Depois eu fui direto enfrentar a Battle of Chaos, que pra mim é um boss horrível, mas tão horrível que a lição dele nem deve existir, cara, porque é sério, que bicho insuportável. Vocês não tem noção, tem que quebrar essas duas âncoras, eu acho. Só que eu não contaria ela como boss, porque isso daí nem boss é um puzzle essa droga. Parece os macacos do biombo lá do Sekiro. Não, ai, que filha da mãe. Ai, a única coisa que me refresca é saber que depois vai ver meu Souls favorito.
Mi bomba! Eu voltei pro tutorial, enfrentar o Stray Demon e pegar a boneca pra ir pra um mundo pintado de Ariamas, porque ela tem outro boss que a gente precisa matar. Agora viemos enfrentar a Priscila, que é um boss bem estranho, porque ela pode sim nos deixar fugir se a gente precisar, né? Só que ela é aquele boss que se finge de bonzinho e na verdade é do mal. E isso é a lição dela, porque muitas pessoas se fingem de boas só para conseguir benefícios e acabam nos traindo no final. Mas felizmente a Priscila é um boss fácil que praticamente tomou stun lock pra mim. E rapidamente morreu. E caramba, eu errei o ataque. Peraí, recarrega estamina. E morreu. Pronto, ganhamos de mais um boss. Agora eu vim matar o Gwyndolin. E eu só fiz esse pacto aqui dele só pra poder eu conseguir... Só pra eu poder ganhar a conquista mesmo. Mas, enfim, vamos matar o Gwyndolin. E a lição que a gente pode tirar dele é de sermos o que não somos. Por exemplo, ele, no passado, quando ele nasceu, ele era pra ser um guerreiro do sol como o pai dele. Só que ele teve uma relação muito forte com a lua. E aí ele foi tratado como uma coisa que ele não é e virou. E agora serve a lua. Tanto que ele nem é mais o homem que o pai que ele queria que fosse. É sim, Gwyndolin é homem, pra caso alguém não sabia disso. Ou seja, as pessoas vão tentar fazer, não, você não é isso não, você pode ser outra coisa. Só que não pode não, cara. Deus fez assim e você não pode falar, não, Deus errou quando for me criar, porque Deus é perfeito, Deus não erra em nada. Por isso que é muita burrice por parte da pessoa que fica querendo mudar o que Deus já decidiu. Depois eu vim pra essa área aqui do bicho, peguei o pingente dele, fui morrer para o Sif, acordei na cadeia, fui pra caverna de cristal e fui cancelar o CPF do dragão traidor. E essa batalha é muito engraçada porque ela tem uma dificuldade absurda pra gente chegar aqui, mas quando a gente chega fica fácil porque a boss fight é muito simples, só a gente quebrar o cristal e atacar ele. Então galera, tem vários problemas na nossa vida que parecem que são impossíveis, que são difíceis de se tirar, mas quando a gente, mas é fácil porque a gente só tem que se aproximar deles, só tem que saber a solução deles que a gente consegue resolver isso. E também ele não é um boss nem um pouco difícil, é só matar ele nessa parte aqui, ó. O bom é que ele toma muito dano com o ataque carregado. Agora eu vim pegar o caminho certo pra gente chegar lá na DLC do Artorias of the Abyss. Depois de a gente ser chupado por esse vórtice, vamos direto enfrentar a Quimera, o guardião do santuário. Mas essa Quimera parece uma daquelas bestas lá que a gente viu lá em Daniel 7, no sonho de Daniel. E caraca, é muito esquisita a descrição desses bichos. Tem um leão com asas que é igualzinho nesse bicho. Aí tem outro com 10 chifres com dentes de ferro. E caraca, e cada ele simboliza um reino. E é muito boa, eu recomendo muito esse capítulo, principalmente esse livro que é muito legal também. Depois de uma passeada pelo bosque, eu finalmente encontrei o Abyss Walker Artorias. E ele tem uma lição muito interessante pra gente, que ele tá sofrendo e o que ele mais quer é se livrar do sofrimento. E nossa missão moral é livrar as pessoas do sofrimento, salvá-las, tirar elas do mundo do sofrimento. E a melhor forma disso é apresentando o evangelho pra ela, galera. Essa é a melhor forma de tirar alguém de um mundo de sofrimento e etc, etc.
problema! Que luta bonita de se ver! Depois de passear um pouquinho por Olacil, eu finalmente cheguei na Voragem do Abismo. E sem muita enrolação, eu fui direto enfrentar o boss mais difícil do jogo, vulgo o boss Manus, o pai do abismo. E essa é a luta mais difícil de todo o Dark Souls, tanto porque ele tem muita vida, tanto que ele é muito veloz para um jogo lento, que é Dark Souls 1. Então a gente sofre muito nessa luta, olha o dano que ele dá, cara. Mas a gente consegue, porque não importa o quão seja grande o problema, a gente vai conseguir resolver. Nenhum pecado é tão grande que a gente não possa consertar, nenhum fardo ultrapassa o nosso limite de peso. Ai! Detalhe, que ele é um dos únicos bosses que possui uma segunda fase maneira, que realmente é uma segunda fase, que ele desperta o poder de escuridão dele. Depois eu vou fazer a quest lá do gigantão para ele liberar a nossa batalha contra o Calamity. E vamos enfrentar o dragão negro Calamity. E cara, essa boss fight é bem complicada, mas nós temos que entender que essa luta, embora ela seja extremamente complexa, é um dragão bem rápido, também tem que entender que nós somos feitos para lutar contra o problema da nossa vida, que muitas vezes ele vai ser grande, com bastante vida, e para encontrar esses problemas, a gente tem que fazer um caminho do caramba, que nem a gente fez para desbloquear o Calamity. A gente tem que pegar uma chave do selo, aí depois falar com o cara lá, aí ele vai tirar uma flecha no dragão, aí um bocado de coisa tem que fazer para desbloquear esse chefão. Então galera, muitas vezes um pecado que a gente tem, a gente só descobre depois que estuda muito sobre ele, e quando a gente estuda a gente consegue ganhar dele facilmente. Ai, do meu fogo, oh, não! Morreu, meu filhão! Fácil! Próximo boss, Four Kings. Aí depois de enfiar a flechada nesse bobalhão, a gente pega a chave e vamos abrir o caminho pro Four Kings. E no meio do caminho eu tava de boa farmando esses bichos do nada, quando os bichos do povo ferrando placa de titanita. Enfim, vamos enfrentar os 4 reis. Bom, com todos os lords mortos, eu consegui botar todas as almas na urna e a gente pode abrir caminho para o último boss desse jogo, vulgo Gwyn, o Lorde das Cinzas. Que pra mim é uma das maiores quebras de expectativa, porque parece ser o boss mais forte de todos, mas na verdade ele é um cara velho e um humanoide, então a gente não pode fazer muita coisa a não ser dar parry nele. Só que eu acabei morrendo pra ele um pouquinho também, eu vou admitir. Mas o ponto é o seguinte, o Gwyn, embora ele seja um bicho muito forte, todo jogo fala, ó, ele vai te debulhar na pancada, ele é forte pra caramba, mas no final ele é só esse velhinho. Galera, tem que entender que muitas vezes o pecado que a gente acha que é grande é pequeno, é fraco, que nem o Gwyn tá agora. E por isso nós vencemos e assim derrotamos todos os bosses de Dark Souls 1. E no mesmo dia eu já fui direto pro Dark Souls 3 criar o nosso boneco. E no caso, ele vai ser o Artorias. Exatamente, mano. O boss mais épico, com a lore mais épica do Dark Souls 1. Só que logo de início a gente já tem um grande problema, porque o Artorias nunca aparece sem o capacete dele, então ele vai ter que criar ele sem capacete. E se a gente for pesquisar na internet, o Artorias sem capacete, ele fica mais ou menos assim, igualzinho, né, meu irmão? Pode falar. Vamos começar do começo a nossa contagem. Bom, aqui no Dark Souls 3 a gente tem 25 chefes que a gente vai ter que derrotar eles nesse jogo. E lembrando que só caso você não tenha visto a parte, a gente tinha andado direto pra cá, cada boss vai ter uma lição diferente, menos aqueles que são reciclados, digamos assim, tipo os NPCs. Mas vamos começar a nossa build do Artorias, o Abyss Walker. Vamos começar esmagando a cabeça do Ludwig Gundyr, que é um dos bosses mais legais de tutoriais já feitos. A gente bater na cabeça dele e aí a gente pode aproveitar que estamos com um escudinho e meter parries loucos neste caba. Não, eu errei o parry, não, cara, não, eu vou, let it go, boa!
transformação de fase, quer dizer, transição de fase, e agora nós podemos acabar com a vida medíocre dele. E eu descobri que dá pra dar parry na segunda fase, só que eu nunca acerto, infelizmente. F. E a lição que a gente pode tirar do Ludex Gundyr é que o mal não vai tentar passar pano pra gente. Quando ele vê que a gente tá em dificuldade, ele vai tentar fazer com que a gente caia, ele vai tentar usar estratégias demais. Por isso que mesmo no tutorial o inimigo ainda é muito forte, principalmente para um momento em que você ainda tá começando no Dark Souls 3. Chegando no Fire Link, a gente conversa com a nossa mulher, bota a fogueira no lugar e vamos para Lothric. Só tem dois bosses, a bailarina e o Vordt. A bailarina vai tentar enfrentar mais cedo no jogo, porque ela libera o set do Artorias logo no início. Só que a gente tem que derrotar uns 3 bosses para conseguir encontrar esse set. Então a gente vai se fortalecer, pegar a espada dele com os Abyss Watchers, upar pra caramba e vamos nessa! Depois de matar o Vordt, a gente conclui que a gente consegue ferramentas boas para eliminar nossos inimigos, ou seja, nenhuma dificuldade vai ser maior do que a gente possa superar, porque Deus sempre nos dá recursos, coisas para nos fazer ficar mais fortes espiritualmente na nossa vida, porque dá para se aplicar isso daqui no jogo também. Voltando pro nosso plano, a gente vai ter que derrotar um boss nessa área, que vai ser a árvore, porque ela vai nos dar o equipamento que a gente vai usar para trocar uma dos chefes em armas. A gente vai fazer isso para pegar a arma do Artorias, porque a gente precisa da alma dos Abyss Watchers, aí ele vai trocar e vai ficar perfeito, galera. Vambora! Aqui na árvore vamos repetir, pela primeira vez vamos fazer uma lição repetida, que é a de procurar estratégias para enfrentar nossos inimigos, já que não fica claro que a gente tem que estourar os alvos dela para depois ela liberar essa mãozinha. Então, sim, são várias estratégias que nós temos que tirar para conseguir enfrentar os nossos problemas. Eu achei até que eu tinha tomado esse agarrão aí, meu filho. Bom, aí eu encontrei o Sigurd Catarina, vulgo Cebolão, vulgo melhor NPC de Dark Souls 3. E a gente vai fazer a quest dele porque ele libera uma placa de titanita cedão pra gente. Não é cedão, né? Eu tô exagerando, mas é bem mais cedo do que eu esperava. Então a gente vai logo fazer a quest dele, liberar ele, pra gente poder pegar a placa de titanita quanto antes e deixar a arma do Artorias no mais 5 mais cedo possível. Na estrada dos sacrifícios eu decidi fazer o caminho não normal, não conveniente, porque eu tinha que logo derrotar os Abyss Watchers, pegar a arma do Artorias, e eu fui enganado, eu fui escamado, me enganaram, cara. Porque o que aconteceu? Eu pensei que o meu boneco já tinha os pré-requisitos para usar a arma do Artorias sem problema. Por isso que eu não upei nada de força, destreza, porque eu pensei que o guerreiro já vinha com esses pré-requisitos. Então eu fiz uma besteira tão grande. O bom é que eu tava com vida e estamina cheia pra caramba, e também o set do Artorias não é muito pesado, eu poderia usar ele de boa. E também é o melhor fashion show desse jogo. Mas antes fui dar um abraço no Cebolão pra gente continuar sendo amigo dele. Não esquecer que a amizade é a base de tudo. Chegando nos Abyss Watchers, a gente já descobre que a lição desse boss é sobre as traições, porque literalmente tem um companheiro deles que luta contra ele e a gente consegue usar isso como habilidade pra gente conseguir vencer esses caras. Então cuidado com as amizades que você tem, porque isso daí pode acabar te fazendo cair em vários aspectos. Olha aí o cara aí que é o traidor deles, pelo menos ele nos ajuda. Segunda fase, e como eu sou o melhor editor do Brasil, eu vou mostrar só as partes que eu ganhei desse cara. Vambora! Fácil! Quase que eu morri, mas bora passar para pegar a espada dele e assim concluiremos a nossa build. Na verdade tá pela metade. Nós podemos botar as mãos na espada do Artorias, e eu não acredito que a gente não tem level suficiente para usar essa arma nem nas duas mãos, porque precisava de 18 de destreza e eu não sabia, cara. Eu fui enganado, eu estou desapontado, cara, na moral, eu estou triste.
Então eu decidi logo descer pra gente conseguir uns dinheiros aí explorando a área das catacumbas de Carthus. E também porque eu precisava um pouquinho de dinheiro pra conseguir usar a arma do Artorias. Eu precisava conseguir com mais almas, se eu não queria derrotar nenhum chefe sem a espada do Artorias. Então, pelo menos tá cheio de vida e cheio de estamina, pelo menos. Essa é a única vantagem que a gente tem nesse desafio. Depois de presenciar o melhor combate da história, vulgo mímico contra bichão de fogo, eu finalmente consegui dinheiro suficiente pra conseguir usar a arma do Artorias nas duas mãos. Eu decidi botar na mão esquerda porque o Artorias é canhoto e é assim se representa bem minorias. Aprenda, Concorde. Agora que eu tô forte, onde a gente pode enfrentar o sábio de cristal. E a lição dele é que ele é um inimigo tão covarde, mas tão covarde que a gente entende que o inimigo não tem medo de ser covarde com a gente. Ele não se importa em lutar bem. Ele só quer saber destruir a gente a qualquer custo. Então a gente consegue, com a ajuda de Deus, a gente consegue enfrentar esse tipo de inimigo. E também esse bicho estava muito fraco, porque minha arma tá muito forte, cara. Vocês não têm noção. Aqui a gente encontra o nosso mano Gael, que vai gentilmente nos levar para as terras geladas do mundo pintado de Ariandel, que é a primeira DLC do Dark Souls 3. Mas a gente não vai passar frio aqui nem tão cedo. A gente vai derrubar a velhinha pra gente conseguir caminho direto para o Palácio de Lodric e a gente conseguir também pegar o set do Artorias. E a nossa arma tá no +2, ou seja, o dano dela não tá lá, nessas coisas, mas já dá um dano bom pra derrotar a dançarina do Vale Boreal. Vambora. Agora a gente entra numa filosofia que eu mesmo criei. Se dá pra chegar no nome, dá pra matar, mesmo que demore um pouquinho. E galera, esse boss é uma coisa muito interessante, porque a gente pode enfrentar ele logo no início do jogo. Mas só pelo dano que você dá nele, você já sabe que não é agora o horário pra você matar esse bicho. Ele vai estar muito forte e você vai ser excomungado. E tem várias vezes que a gente acaba tendo problema na nossa vida, porque simplesmente deixou eles acontecerem. A gente sem querer fez eles aparecerem do nada. E é isso que não pode acontecer com a gente, galera. Vocês entenderam? Mas nós derrotamos esse boss de prima, rapaziada. Enfim, eu coloquei a bacia, liberei a escada e quase de imediato eu fui enfrentar o Oceiros, o rei decaído. Cara, a batalha do Oceiros é uma batalha muito esquisita, tanto pela lore dele, tanto pela história dele. E sinceramente, pra mim essa é a batalha mais depressiva do Dark Souls. E também ele tem vida pra caramba. E ele é maluco porque ele tá segurando um bebê invisível. Não faz o menor sentido esse bicho. Mas é isso que a loucura faz com a gente. Quando a gente deixa o mal dominar nossa cabeça, a gente pode ficar maluco que nem esse cara. Achar que tem coisa onde não tem. Ou se tiver ainda pode ser coisa pior ainda. Como, sei lá, assombração. Na verdade assombração não, tipo entidades e tal. Mas daí é papo pra quem entende realmente disso. Eu não entendo muito bem disso, então eu não consigo opinar muito bem, mas às vezes isso pode ser real, então tomem cuidado. Depois de passar 17 anos batendo nesse bicho até ele morrer, eu finalmente consegui. Agora a gente pode enfrentar o campeão Gundyr, pegar mais cama de titanita para ficarmos fortões. Chegando nos túmulos abandonados, eu fui direto, sem enrolação nenhuma, enfrentar o campeão Gundyr, que pra mim é um dos meus bosses favoritos desse jogo, embora eu tenha dado um dano risório nele. Eu acho que ele tem mais vida do que a bailarina e o Oceiros. O Oceiros eu não sei. E como ele é um boss reciclado, ele não tem lição, embora eu esteja quase desconsiderando o fato dele ser reciclado, porque ele é muito da hora. Mas eu vou focar aqui nos parries, porque essa batalha é puramente parry. Como eu sou o rei do parry, vambora! Boa! Nós derrotamos o campeão Gundyr. Com o dinheiro do campeão Gundyr, a gente consegue comprar o set inteiro do Artorias e a nossa build está completa. E nós poderemos excomungar todos os bosses desse jogo. Agora!
Vamos enfrentar os Diáconos das Profundezas, que é um boss horrível, não só porque ele é só um grupinho de gente, não, mas também porque eles corromperam a palavra da verdade. Porque Diáconos, para quem não sabe, é alguém com uma posição mais alta na igreja. E eles corromperam as igrejas para a adoração do Aldrich, caso vocês não saibam da lore. Por isso que essa igreja está corrompida, só existe um ser que merece ser adorado, que é Deus, então e agora nós iremos matar o antigo rei demônio. E eu acho que eu nem preciso dar uma lição nesse boss, vocês já devem saber o que eu estou pensando. Agora nós iremos enfrentar o Alto Lorde Volmir, que era meio que o governante de Carthus, mas como um governo ruim acabou destruindo todo lugar, isso pode até influenciar na nossa própria vida, galera. Ou seja, sempre escolham bem aqueles que vão estar no poder, galera. Você não pode escolher o cara que só vai fazer o que ele quer, porque isso daí ele tem que pensar no povo, tem que ter um bom pensamento crítico. Vocês entenderam, galera? Tem que saber pensar na hora de votar ou escolher algum governante, tá? Nesse ponto direitinho eu esqueci que eu tava fazendo a quest de Cebolão e então eu corri de volta para terminar essa quest. Então eu fui lá matar o Petias, devolvi a armadura pro Cebolão e a gente tá continuando a quest dele em Iritil mesmo. Para acelerar a adquisição da nossa placa de titanita, eu decidi ir logo para o calabouço de Iritil e também pra gente chegar no Pico dos Arquidragões, porque lá tem as cinzas pra gente comprar escama de titanita. Só que é caro pra caramba. Chegar no Pico dos Arquidragões, a primeira coisa que fiz foi matar o Wyvern Ancião, que nem é boss esse treco, é só uma corrida contra o tempo até matar esse cara aqui. Só que eu lembro que eu fiquei esperando um tempão ele mexer a cabeça e como ele não mexeu, eu só pulei e matei esse bicho. Próxima missão, deixar nossa arma no máximo. Então eu fui direto lá para aquela área, peguei as cinzas, voltei para Firelink, mas esse bicho me empurrou, filha da mãe. Assim, minha arma está no máximo e vamos botar para quebrar no Dark Souls 3 com a build do Artorias. Agora, para testar se nossa build de fato está boa, nós vamos enfrentar o considerado um boss mais difícil do Dark Souls 3 jogo base, que é o Nameless King, literalmente montado em seu franguinho voador. Que não é um exemplo de dificuldade, o chato é ficar enxergando ele, que ele se mexe muito, vai ficar difícil de ver o que ele vai fazer. Mas é na segunda fase que nós de fato encontraremos, onde enfrentaremos o filho e herdeiro do próprio Gwyn Lord das Cinzas, o Rei Sem Nome, que é literalmente o boss mais difícil do Dark Souls 1. Só que ele se mexe muito lento, então é muito fácil prever os ataques dele. A gente tem que ter calma e não fazer a coisa errada no momento errado, ou seja, a gente não pode bater enquanto ele tá tentando bater na gente, que ele vai ter Hyper Armor e a gente não vai conseguir, ele vai tomar Stagger, porque o dano dele sempre tem preferência, já que ele é o boss daqui. Então a lição desse boss é literalmente esperar um momento certo para fazer determinadas coisas, porque se a gente se afobar, a gente vai acabar fazendo muitas coisas erradas, a gente vai acabar fazendo besteira no tempo errado, ou fazendo coisas que são puro sentimentalismo, que vão acabar fazendo com que a gente faça as coisas no momento errado, principalmente para os adolescentes que se empolgam muito fácil com várias coisas. Agora nós vamos só pular de boss fight em boss fight, porque tá muito fácil explorar as áreas, ou seja, não tem nenhum desafio. E vamos logo pro Yorm, porque a lição dele já é a nossa amizade, né? A amizade que eu tenho com o Cebolão e como o mal pode acabar corrompendo as pessoas, já que pra quem não sabe, o Yorm era amigo do Cebolão quando eles eram, há um tempo atrás, antes do Yorm virar Lorde das Cinzas, eles eram amigos e a maldade corrompeu o coração do Yorm e agora o Cebolão tá indo lá tirar esse sofrimento dele. É a lore, galera, tem que entender a lore do jogo, né? Poxa.
E como eu sou muito maluco, eu decidi deixar o Cebolão dar o golpe final no Yorm. Apesar de eu ter tomado uma pancadinha, nada demais, o Cebolão acabou com o Yorm. Não sobrou nada pro Betinha. Só agora, depois de a gente fez todo esse rolê, que a gente vai finalmente enfrentar o Pontifício Sullivan, galera. E vamos provar ser o rei do Paris. Não, rei, não. Nossa, agora estou em depressão 7. Toma, seu filho! Receba a minha espada. Bom, é na segunda fase em que a gente realmente vai ter uma batalha diferente com ele, porque a primeira fase é literalmente só parries loucos. E aqui a gente encontra a lição desse boss, porque ele é um inimigo lá que corrompeu tudo, influenciou pessoas a fazerem o mal. Tanto que esse clone literalmente só copia os movimentos dele, ou seja, alguém que foi influenciado por ele. É uma representação aí bem diferente do que vocês estão acostumados, mas é esse o problema dessas pessoas que querem manipular tudo e todos, que fizeram para que todos façam o que ele quer. Sem mais delongas, eu literalmente fui para Anor Londo 2 vezes nesse vídeo, mano. Que vídeo da hora que tu tá assistindo, rapá. Tu tem que deixar o like obrigatoriamente, mano, tá ligado? E se inscreve também, mano. Que vídeo da hora. Anor Londo 2 vezes no mesmo vídeo. Enfrentando o Aldrich, eu descobri que ele é a representação da gula, cara. Que é literalmente dos 7 pecados capitais, em que a pessoa come mais por prazer do que por necessidade. E é algo muito bizarro isso daí. O bom é que a gente dá um dano absurdo nele, porque, pelo amor de Deus, nossa arma dá no máximo, né, poxa. Então não vai ser a maior dificuldade do mundo matar o Aldrich, devorador de dedos. No castelo de Lothric, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o caminho direto até enfrentar o Armadura do Matador de Dragões, que é o boss mais legal dessa área. Cara, esse boss é sensacionalmente o mais legal do Dark Souls 3, porque ele tem muito estilo, a arma dele é da hora, os ataques dele são da hora, então a gente sempre tem que ficar com a pulga atrás da orelha, ficando de olho nesse bicho, porque ele pode me dar uma escudada e dar muito dano na gente, então a gente sempre tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas não é como se isso fosse a coisa mais difícil do mundo, mas a lição dele é que a gente tem que sempre prestar atenção em tudo que o inimigo fizer, para tentar mexer com a nossa cabeça, porque se a gente não pensar direito, a gente pode acabar se prejudicando muito. Olha aí, a escudada de cima para baixo é fácil de prever, mas a escudada assim, ó, que ele vai tentar meter na gente, ó, é muito chato de entender, de estudar. Ainda tem esses passarinhos aqui chato pra caramba também. Eu admiti que eu ia tomar esse dano, então eu decidi curar toda a minha vida e quase que eu caí. Então eu corri o mais rápido possível pra gente enfrentar logo esses dois bosses buchas. E também eu avisando que eu peguei o poder interior pra gente dar bastante dano neles. Eu tô bem animado pra ver como é que vai sair nessa luta. Tá bom, vai. O dano tá bom. Só que só tem que agressivar bastante para conseguir aumentar o dano com a quebra de postura e poder usar minhas weapon arts. E também esse boss é meio esquisito, porque a lição dele é igualzinha a do Volmir, porque é a mesma lição, já que fala sobre governantes. Aí esse governante se corrompeu pela primeira chama e tal, ele foi predestinado. Parece a junção da lição do Volmir com a lição do Gwyndolin do Dark Souls 1, em que ele nasceu destinado a algo e mudou. E como ele era um governante, também ele cometeu vários erros. E a gente matou ele no meio do teleporte. Caraca, muita habilidade, mano, na moral. Agora, com todas as cinzas de Lorde, a gente pode finalmente zerar o jogo. Mas antes, vamos dar uma passada nas DLCs, que no caso é Ashes of Radiant City, as melhores DLCs de Dark Souls 3. Confia. Depois de encontrar a ponte, eu finalmente desci e encontrei o pior boss dessa DLC. Esse boss aí é uma porcaria, porque ele é covarde pra caramba e não tem mérito nenhum, porque vem os lobinhos, aí tem que matar os lobinhos, tem que matar esse cara também. E também esse cara é muito chato, porque ele não passa só de um NPC pidão. E falando de pidão, a gente encontra nessa batalha o Maroon 5, literalmente o lobão do Dark Souls 3. Embora o tema dessa luta seja covardia, eu acho muito da hora esse lobo. Se ele fosse o único boss e não tivesse lobinho nem o NPC, ia ser perfeito, porque esse boss é muito da hora. Ele se mexe pra caramba, ele pula, ele vai, e eu acho legal. Pra mim esse é a melhor boss fight de lobo que a From Software já conseguiu criar. Só que se não tivesse o NPC, estaria de bom tamanho pra mim.
Aí quando eu encontrei a pintora, eu fui liberar o atalho mais difícil de se abrir no Dark Souls 3 inteiro. Depois de muito tempo, nós finalmente chegamos na boss fight mais difícil do Dark Souls 3. E obviamente estou falando dela, a Batalha da Sister Fried. Esse é aquele tipo de boss que tem um tamanho médio rápido pra caramba. Acho que o Miyazaki tem um problema com mulheres de porte médio rápidas que batem em você até você não aguentar mais e martelar o controle no chão. Segunda fase, ela vira uma coisa de maluco, filho, porque tem esse cara, esse bicho gigante e ela que tá tentando na gente, então vira uma boss fight dupla. E como vocês que acompanham o canal já tem um tempo já, vocês devem saber que eu odeio qualquer tipo de boss fight dupla, mas aí como eu me desconcentrei, eu acabei morrendo. Na minha segunda tentativa, eu decidi deixar o orgulho de lado e chamar o Gael, só que o Gael só aparece na parte dupla, ou seja, é uma batalha bem equilibrada, já que eu chego aqui cansado na boss fight dupla e o Gael vai me dar um apoio emocional porque eu preciso dos meus amigos, senão... Na segunda fase foi um pouquinho duro, mas nada demais, porque o Gael tava do meu lado, ele estava distraindo os bichos, embora a vida dele tivesse crescido um pouquinho, já que quando chama NPC, a vida dos chefes, eu não sei se dobra, mas ela aumenta um pouco de tamanho. Então eu tive um pouquinho de dificuldade, mesmo com o Gael aqui, já que esse cara viu fugindo, a Fried ficar atacando gelo, eu fui congelado. Mas não faz mal porque meu dano tava bem alto, mesmo com o Gael, então tava mais ou menos bom, chato que ela também me dava muito dano. Boa, Sister Fried morreu finalmente. Agora nós podemos passar para a segunda DLC de Dark Souls 3. A terceira fase da Sister Fried é simplesmente bizarra, porque ela dá esses ataques aí de fogo que dão um dano absurdo e a minha vida é muito baixa comparada a dela, já que eu não dou quase dano nenhum nela. E ela tem combos extremamente velozes, galera. E então, a gente tem que se... a lição que a gente pode tirar pra esse boss é o quão o inimigo é maldoso, porque ele vai tentar nos surpreender de qualquer forma possível. Até quando a gente acha que já superou esse pecado, o inimigo vem e tenta nos surpreender com um pecado pior ainda. Então, cuidado, galera. No final que a situação começa a apertar muito, porque o Gael morreu, tava só com um frasco de cura e ela tava com pouca vida, então era morrer ou matar. Toma, Sister Fried! Caramba, velho, que boss fight difícil! Sua filha da mãe! Agora estamos com o caminho liberado para ir para a próxima DLC, que para mim é a melhor DLC de Dark Souls 3, que é a Radiant City. Chegando nas ruínas, a primeira coisa que eu me preocupei em fazer foi pegar os anéis, porque nessa DLC os anéis estão muito mais fortes do que no jogo base e na outra DLC também, convenhamos. Bom, explorando essas áreas das ruínas, eu finalmente encontrei o Lep e a gente vai ter que chamar o Lep, porque eu quero fazer uma guerra contra lá os tinhosos lá naquela batalha pra gente chegar na Radiant City, porque vou chamar ele, o Gael, nós três batendo pra caramba naqueles bichões de fogo. Então, vai ser a maior guerra. Depois de chamar o esquadrão da Bop inteiro, a gente se jogou e a gente foi lutar contra os bichões de fogo. Cara, esses bichos daí são chatos, mas o bom é que eu chamei o Lep e o Gael, mas o pior ainda é que eu tô com muito pouco dano, olha, agora que eles chegaram. Mas não faz mal, porque a gente é forte pra caramba e eu só tive que sobreviver um pouquinho contra esses dois bichos. Eu fui atrás do Padecente primeiro, porque eu dei profundezas e ele vai virar a segunda fase muito mais fácil. Então, a gente vai conseguir derrotar esses dois bichões de fogo com a maior guerra que vocês viram na face da Terra. A lição que a gente pode tirar desse boss é que não importa o quão pequeno nossos pecados estejam, a gente tem que acabar com eles. Como assim pequeno, Depuma? É porque esse bicho aqui é um dos últimos da raça dele, dos últimos demônios que existem. E por isso a gente não pode ter piedade, tem que matar eles sem piedade mesmo, porque o mal não teve piedade da gente, logo a gente não pode ter piedade do mal. E na segunda fase ele fica muito mais bufado e muito mais difícil. Então eu me bufei, tomei meu frasco de mana e a gente foi com tudo pra cima dele.
Chegando na cidade anelada, a primeira coisa que eu fiz foi correr o mais rápido possível para poder chegar logo no Midir, no Lança da Luz e o Gael, para finalizarmos o Dark Souls 3 de uma vez por todas. Depois de capotar a primeira fase mais bucha do Midir, nós finalmente estamos prontos para enfrentar o dragão mais da hora de todo o Dark Souls. A saga Souls inteira é carregada por esse dragão insano, galera. A lição desse boss simplesmente é ter paciência, porque esse bicho dá muito dano, tem muita vida, porém os ataques dele são muito fáceis de prever. Apesar de eu ter tomado essa agarradinha, porque eu subestimei o range do ataque dele e eu também tô me precipitando muito, porque eu tô me curando em momentos errados. Mas tirando essas minhas burradas, essa boss fight não é muito difícil, porque os ataques dele não são muito difíceis de decorar, diferente do Gael, que tem os ataques mais difíceis de se decorar de toda a face da terra. Mas esse boss, nada tira o mérito dele, porque ele é um boss muito da hora. Na segunda fase ele dá uns ataques muito fortes, ele se bufa, ele taca raio, taca escuridão na gente, então é muito fácil da gente acabar perdendo o controle e se ferrando nessas lutas. Bom é que a maioria dos ataques dele repete se a gente ficar perto do focinho dele, e essa batalha acabará logo logo. Morra, dragãozão! Vencemos o devorador da escuridão Midir! Depois de capotar o meia-luz lança da igreja, fui direto enfrentar o Gael na arena mais épica de todas. Em que pese ele de fato não seja o boss mais difícil do Dark Souls 3, ele ainda assim é um boss muito da hora. Ele tem muita vida, tem muito dano e o moveset dele é muito maluco, galera. Isso daí é muito legal. E também, galera, a lição que a gente pode tirar dele é quanto a ganância pode corromper um homem, já que ele estava querendo muito a verdadeira Dark Soul e ele foi capaz de matar gente inocente para pegar esse negócio. Mas como a gente avançou no tempo, ele ficou no tempo estacionado, a gente agora é mais novo do que ele tá velho e ferrado. Mas devido a essa atividade agressiva, eu acabei morrendo. Então eu voltei logo e decidi usar os buffs como o poder interior, que no caso é tipo a Power Riffing, só que ela fica tomando a nossa vida, infelizmente. Então eu decidi usar isso daí para dar um dano maior nele, já que esse negócio foi um pouco nerfado, mas ainda assim é bem forte. E depois de muita pancada ele finalmente transiciona de fase. E sinceramente, a segunda fase dele, o segredo é simplesmente você ser muito agressivo. Tipo, bate nele toda hora, não deixa ele ficar segurando esse negócio, pegar a besta. E ele toma stagger quando ele tá usando a besta e joga esse raio de luz. Então, seja muito agressivo na segunda fase dele. Cola na capa dele e fica batendo nele toda hora. Depois de uma briga sincera, ele finalmente transiciona de fase e explode. E aproveito que eu também vou me buffar, usei o braseiro, botei a chama e a gente foi com tudo pra cima desse bicho, porque esse debuff também teve um tempo bem mais reduzido aqui no DS3. Mas vamos nessa! Depois de derrotar o Gael, eu peguei lá aquele lenço da Dark Souls e voltei pra Capela de Ariandel pra gente dar o laço para a menininha e assim poderemos zerar o jogo. Finalmente chegamos na boss fight final de Dark Souls 3, depois de muito tempo jogando esse jogo. E vamos lá, galera, esse daí é a Alma das Cinzas e é um boss bem versátil, porque ele tem um moveset diferente dependendo da arma que ele pega. Só que nessa batalha eu bati tanto nele, mas tanto, que ele só foi trocar de espada quando chegou na metade da vida, tanto que ele só muda de espada quando chega mais ou menos em 70, 80% da vida. E dessa vez ele não mudou, ele continuou com o mesmo moveset e nada aconteceu comigo. O bom é que eu tava muito agressivo, meu dano tava bem alto e infelizmente o dano dele também tava muito alto. Eu achei que ia morrer nessa hora.
Mas a lição que a gente pode tirar desse boss é que o inimigo sempre vai ter uma carta na manga pra tentar atormentar a gente. Ele nunca vai ficar satisfeito quando a gente fica forte ou quando a gente decide enfrentar o inimigo de peito e peito. Não, ele sempre vai ter uma carta na manga ou pra se afastar ou pra tentar nos jogar numa armadilha, pior ainda. O bom é que o moveset dele não é tão... Ah, não acredito que eu tomei esse grab. Finalmente derrotamos o último boss de Dark Souls 3. E agora nós poderemos finalizar esse jogo incrível, chamando a Firekeeper para tomar a primeira chama. E assim o jogo se encerra. E quase que instantaneamente eu já cheguei no Elden Ring e decidi fazer a build do Cavaleiro Escravo Gael, simplesmente o melhor boss de Dark Souls 3. Então, sem mais delongas, vamos começar a construção dessa build. Agora que a gente criou de fato o nosso boneco, a gente pode iniciar nossa jornada nas terras intermédias. E vamos fazer uma contagem aqui. No Elden Ring a gente tem 16 chefes que dropam lembrança. Mas não é por isso que o desafio vai ficar mais fácil não, porque para a gente chegar nesses bichos a gente tem que fazer um rolê do caramba, matar um bocado de chefe opcional ou obrigatório, independente do que você tá pensando. E então a gente vai ter um trabalho longo pra caramba aqui, mas vai ser muito divertido, bora! Só para esclarecer um ponto aqui, pra gente chegar nesses bosses lendários, a gente precisa matar mais ou menos 29, 28 chefes. E eu não vou gravar todos, né, porque senão o vídeo ia ficar com 300 anos de duração. E o vídeo já tá bem longuinho, a gente já vai conseguir progredir bem pra caramba. Já peguei o torrent e agora nós vamos continuar nossa jornada. Depois de a gente ficar 30 anos fora se fortalecendo, a gente finalmente volta para Limgrave e poderemos enfrentar o Margit, o Agouro Caído. E eu decidi chamar o feiticeiro Roger porque eu tava querendo testar meu dano, só que eu esqueci que quando a gente derrota um boss com o Summon, a vida dele aumenta um pouco mais. Mas não tem muito problema porque eu vou ser bem ofensivo nessa luta. E o dano de Poison eu acho que é o mesmo, porque ele vai tomar dano de postura toda hora. E também eu já tô bem forte para esse ponto do jogo, então a gente vai conseguir. Eu upei pra caramba minha arma e agora ele perecerá. Margit, o Agouro Caído, receba minha espadona. Depois de capotar o Margit, a gente foi direto enfrentar o Godric, e eu decidi chamar também a prima de terceiro grau do Horalux, porque vai ser divertido, eu quero testar de novo meu dano de Poison, só que nesse bicho. E ele é um boss obrigatório, um boss de lembrança, ou seja, a gente tem que ter uma lição pra ele. Porque, olha, o que a gente vê quando ele tem esse boss é esquisitíssimo dos ataques dele, já que todos os ataques dele são feitos com esses membros totalmente bizarros. Por isso que o tema desse bicho é a ganância, porque parece que 90% de todos os bosses da From Software foram feitos com a base da ganância, porque esses bichos aí são muito estranhos. Ele queria o braço de todo mundo e deu pra ver que ele ficou corrompido e se tornou alguém muito humilhado e humilhante. Ele só até conseguiu uma grande runa boa, mas na lore ele é um cara nojento. Então nesse momento eu tomei uma decisão que até hoje eu acho que foi meio arriscada, que foi tentar fazer 3 quests ao mesmo tempo. A quest do Varré, da Rhea e da Selen. A quest da Selen mais pra pegar logo o set do Gael inteiro, do Varré pra chegar logo num dos semideuses do jogo, e a da Rhea pra gente chegar logo na mansão vulcânica, porque além da gente ter que fazer a quest da Selen lá na mansão vulcânica, a gente também tem que pegar a nossa segunda arma que vai usar nessa build, que é a espada blasfema do Rykard. Bom, a primeira quest que eu terminei de fato foi a quest da Rhea, porque eu tinha que ir logo para a mansão vulcânica, já que aquela área me possibilitaria terminar outra quest e começaria a me dar uma oportunidade de no futuro pegar uma arma melhor ainda do que eu já vou pegar nesse desafio, que vocês já vão ver a arma que eu vou pegar. Essa quest
da Selene, eu tinha que matar 2 bosses que dropam lembrança, que no caso é o Radan e a Renala. E a quest da Selene é importante porque a gente vai conseguir o capuz do Eufórico, que simplesmente dá o capuz mais idêntico ao do Radan. Então eu vim pra cá, matei o cachorro da Radagon, esse bicho é muito chato. Depois eu fui direto pra Renala. Então, galera, eu tenho que avisar que nesse ponto do vídeo a gravação estava extremamente pesada, a edição estava mais ainda, então o vídeo ia poder crashar a qualquer momento pra mim. Então, galera, pelo amor de Deus, por todo esse esforço, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, cara. Então eu vou enfrentar a Renala, que é um boss muito filha da mãe, porque ela usa um bocado de coisa pra evitar que a gente alcance ela, já que a lição dela é simplesmente a covardia que ela tem de botar pessoas, os estudantes dela, à frente dela. Então a gente tem que quebrar o selo através desses estudantes, batendo neles, para que a gente possa finalmente atacar ela. É tipo um inimigo, porque ele fica mandando um bocado de coisa pra gente depois focar nele, ele tenta nos distrair com muitas coisas erradas, que embora que sejam até fáceis de se counterar, a gente tem que remeter o foco a ele, pra gente conseguir derrotar ele de forma concreta e rápida. Toma! Na segunda fase não muda muita coisa, já que ela continua tendo uns ataques de longe para tentar nos afastar dela e distrair nossa atenção. Tem vezes até que ela chama lá os lobinhos para ela chama lá os bichinhos lá, um gigante ou um cão de caça ou qualquer outra coisa para tentar distrair a gente. Então por isso a gente tem que ser forte e não se deixar distrair pelo inimigo, a gente tem que se focar nele, porque a gente sabe que ele é a matriz de todos os nossos problemas. Antes de matar o Radan, eu decidi vir aqui na mansão Cariani para matar logo a Loretta, que é o cavaleiro, só que em versão de espírito. E a gente vai ter que matar logo ela, porque aí vai liberar para fazer outra parte da quest da Selene e iniciar também a quest da Rani. Mas eu acho que não vou fazer a quest da Rani nesse vídeo não. Mentira, eu vou ter que fazer a quest dela sim, porque eu tenho que enfrentar o Forte Sax, o dragão Lich, que eu tenho que para enfrentar ele eu tenho que fazer a quest da Rani mesmo. Assim, iniciaremos o Festival do Radan para que a gente possa enfrentá-lo e derrotar ele de uma vez por todas. Chegando nas Dunas dos Lamentos, eu finalmente peguei o Torrent, só que eu decidi sair dele porque é muito difícil controlar ele e desviar dessas flechadas dele. Então eu decidi logo chamar todo mundo a pé mesmo e depois enfrentar o Radan peito a peito. Tenho que lembrar também que eu não tô nada forte para esse tipo de luta, já que eu ainda tô meio fraco. Eu ainda não tô preparado para enfrentar o Radan direito. Então por isso eu vou chamar logo todo mundo, porque só para distrair ele enquanto eu dou dano, porque pelo menos meu dano é minimamente decente. Cara, sinceramente, apesar do dano absurdo que ele dá na gente, eu acho que o Radan é um dos melhores bosses que dropam lembrança, porque ele tem um moveset muito da hora, porque dá pra ver que ele tá realmente decaído, tá cheio de flecha na costa dele, mas mesmo assim ele é um boss da hora. Eu nem sei como é que eu posso explicar isso daí, só sei que ele é muito maneiro. E também eu tenho que falar que acho que a melhor coisa que a gente pode dizer desse boss é a gente chama o pessoal pra lutar contra ele, porque a gente chama um bocado de gente pra todo mundo cair na pancada contra esse bicho. Isso é muito da hora, cara, é porque quando tá com uma dificuldade a gente tem que chamar nossos amigos, a gente não precisa, mas é importante. Ele matou o potro dele e por isso que ele trai os amigos dele, você entendeu, galera? Ele tem que ter nossos amigos, não pode trair eles não, entendeu, menor? Eu seguindo um pouquinho mais na quest da Selene, eu simplesmente vim pra cá e do nada eu encontrei o Let Me Solo Her nesse ponto aqui, galera. Que easter egg incrível. Eu nem sei se foi proposital, mas tá aí, Let Me Solo Her oficial em Elden Ring. E agora sim eu vou conseguir finalizar a quest da Selene e eu vou invadir com ela pra derrotar o excêntrico. A moto passou na frente da minha casa, matando ele, a gente finalmente consegue o capuz do excêntrico e a nossa build do Radan está quase completa. Para vocês darem uma olhada no resultado como tá ficando a build, tá ficando muito da hora. E para finalizar a nossa montagem da build, não finalizar porque essa daqui vai ser a arma que a gente vai usar para pegar a espada blasfemada do Raikard, que é a espada do Carrasco de Marais, que é o elemento dos espinhos, a gente consegue matando ele. Então, antes de entrar na capital real de Leyndell e matar o sentinela da árvore dracônico, que nem foi tão difícil, já que a minha arma tava boa pra caramba, eu upei ela pro mais 5, mais 6 por aí, e não foi muito difícil e a gente consegue entrar agora na capital real de Leyndell.
Depois de capotar o obeso da pele divina, esse cara muito chato, eu fui direto enfrentar o Rykard. Por quê? Porque eu queria pegar a espada dele, que a espada dele é muito OP. E também é uma espada que parece com a espada do Gael, já que ela é toda corrompida, que nem a espada quebrada do Gael. E também no futuro eu decidi fazer uma build de Power Stance com essas espadas. Mas enfim, vamos focar nessa batalha que foi muito difícil. Eu acho que foi a batalha mais difícil desse vídeo inteiro, porque eu tava muito fraco pra esse ponto. Era pra eu estar mais forte, minha vida tá risória, então qualquer dano podia me matar brutalmente. Por isso que eu tava com muito medo dessa luta, e eu demorei 2 dias aprendendo o moveset dele, até conseguir encaixar um RNG bom e uma boa estamina pra conseguir acabar com ele. Essa daqui sem dúvidas é a fase mais difícil dele, tanto porque ele mal toma stagger e tanto porque ele dá uns ataques muito atrasados. E cara, sinceramente essa luta é difícil pra caramba, não tô brincando. E também uma coisa que a gente pode entender nesse jogo é que o jogo simplesmente nos deu uma arma específica pra gente não precisar usar a nossa, porque parece que esse jogo tem uma forma específica de matar ele, que é assim, literalmente com essa arma. E isso daí nos faz lembrar uma passagem bíblica que conta quando tentaram expulsar o demônio de uma pessoa, e no final esse demônio só podia ser expulso na forma de jejum e da oração. Por isso que não conseguiram expulsar na hora. Tem algumas coisas que na nossa vida que a gente só consegue fazer com jejum e oração, ou com coisas específicas, como a gente só consegue matar esse boss com essa arma específica que tem um range estúpido. Depois de muito tempo eu decidi vir pra Leyndell, e também porque eu queria usar uma arma normal que upa com arma com pedra normal, porque normalmente essas armas são melhores. Eu escolhi a arma do matador de trolls, ou a arma do trolls, sei lá, uma espada gigante pesada que parece que é muito boa. Não matei nenhum boss com ela ainda, mas é sim uma arma muito legal. Depois de capotar o Godfrey e Gasparzinho, eu fui direto enfrentar o Morgoth, o Rei Agouro, porque além dele ser um boss obrigatório pra gente poder ganhar o nosso desafio, ele é um boss muito veloz, ele é muito rápido, dá muito trabalho quebrar a postura dele. Então foi aqui que eu aprendi a ser agressivo nesse jogo. E também, uma vez na nossa vida que a gente tem que ser agressivo mesmo, tipo assim, como assim? A gente tem que ser agressivo contra o mal. Quando o mal quiser nos fazer uma tentação, a gente tem que dar um tapa na cara dele e falar: não, eu não quero cair nessa tentação, se afasta, vai para outro lugar, faz qualquer coisa que te leve para longe do inimigo. Depois dele explodir, a batalha fica muito mais esquisita, porque parece que ele fica muito agressivo e não dá brecha nenhuma pra gente bater nele. O bom é que os ataques dele ficam 1% mais previsíveis, porque esse negócio aí brilha muito, dá pra gente ver quando ele vai bater na gente, ó, quando esse negócio, quando o cajado dele começa a brilhar muito, então ele já vai começar a bater. Então é bem útil, mas não é tão bom quanto eu queria que fosse. Bom, em vez de eu ir de fato direto lá pra Montanha do Gigante, eu decidi passar aqui em Caelid pra matar esse bicho, pra gente conseguir a Garra de Leão, que é simplesmente uma das melhores weapon art que eu vou botar na nossa espada grande pesada. Depois desse rolê em Caelid, eu decidi vir pro subterrâneo, ligar todas essas tochas. Porque eu vou ligar essas tochas? Porque ele vai ter que enfrentar o Espírito Ancestral Nobre, que é um boss de lembrança também, ou seja, ele conta pro nosso desafio. Infelizmente, eu não gosto desse bicho. A primeira coisa que eu pensei nesse boss, quando eu tava enfrentando ele, era a perda de tempo que eu tava sentindo. Porque quando eu tomei o Elixir Magnífico, a minha ideia fosse que eu fosse logo direto bater nesse bicho. Mas não, eu tava perdendo tempo do caramba, porque olha, esse bicho teleporta, ele é chato pra caramba. Olha, ele foi pra outra área, foi... nem sei pra onde esse bicho foi. Foi pra lá, tem que matar ele e assim meu buff acaba. Ou seja, galera, não percam o tempo da vida de vocês. Não tentem fazer coisas erradas no momento errado. Ou sempre falo errado essa frase, poxa. Eu quero dizer, não façam coisas que podem parecer boas, só que no momento errado, porque isso daí vai acabar prejudicando a vida de vocês. Se vocês se empolgarem, vocês vão ter um tempo perdido. Tipo, na hora de estudar, ficar enrolando. Na hora de fazer qualquer coisa, vai ficar pensando em outra e vai fazer besteira e vai destruir toda a sua vida, meu mano. Agora eu decidi enfrentar as gárgulas pra gente poder abrir caminho pro Astel. E além de usar o mesmo, que eu decidi usar o Power Stance, que foi muito recompensado. Olha o dano que eu tava dando nesses bichos, cara.
Capotando essas duas gárgulas buchas, a gente vai abrir caminho para a raiz da Térvore e lá a gente vai ter mais dois bosses para enfrentar, o Astel e o Forte Sax. Mas eu não fiquei muito tempo lá na raiz da Térvore não, eu vim direto para a Montanha dos Gigantes porque eu tinha que matar o Gigante de Fogo para a gente poder logo chegar em Farão Azul e liberar mais dois bosses obrigatórios, de bosses que Dora por lembrança, e a gente vai continuar progredindo. Eu marquei o lugar errado porque era na segunda metade, e na segunda metade a gente também vai passar por esse vídeo para enfrentar a Malenia. Abri aspas, porque eu tinha que terminar a quest do Varré, então eu fui lá, fiz essa invasão, manchei o lenço, fui pra Dinastia Moguin pra pegar a pedra de forja mais 10 e deixar minha arma no máximo. Então eu decidi parar de procrastinar e vim direto enfrentar o Gigante de Fogo, que pra mim é um dos bosses mais resistentes, se não o mais resistente desse jogo inteiro. Porque, embora eu esteja usando uma arma pesadona, eu tenho que atacar as canelas dele pra ele quebrar a postura e matar ele. E galera, esse bicho, eu caí, representa um dos maiores problemas da nossa vida, que são os problemas duradouros. Tipo assim, uma tentação que você sente desde que você tinha, sei lá, 12, 13 anos, ainda continua. Então a gente tem que sempre estar procurando formas de vencer essa tentação até hoje. A segunda fase dele é muito esquisita, porque no início é bom porque você consegue acertar as mãos dele e fazer a postura dele cair mais rápido. Só que depois fica horrível que eu tenho que atacar as pernas dele e fica muito ruim. Além desse fogo que obrigatoriamente me faz afastar dele e acaba fazendo ele recuperar totalmente a postura que eu tinha tentado castar na mão dele. Também porque minha arma não é uma arma de quebrar postura, ela é mais uma arma de atacar rápido e tem esse equilíbrio aí. Também esses charmes dele são muito chatos, porque ele tem um poder de jogar essas bolinhas, de bater na gente, de jogar fogo pra baixo. Então é muito chato, ainda bem que eu tô usando ele este magnífico, senão eu estaria sofrendo muito agora. Finalmente! Caramba, que bicho resistente do caramba, não tava aguentando mais bater nele o tempo todo. Depois é só queimar a Térvore que vamos para Farão Azula e tem dois bosses de lembrança nessa área, que é o Malikelf e o Plácido Sax. E a gente vai enfrentar eles depois, o Malikelf primeiro porque tem que logo mudar o mapa. Nesse ponto eu vim pegar o sino de pedra de forja 7 e 8 mais Somber e a pedra mais 9, porque tem que deixar a arma do Carrasco de Marás no máximo pra gente fazer o Gael Prime usando Power Stance. Nesse ponto aqui eu fui matar os campeões da FIA porque eu estava extremamente forte também, porque eu quero logo preparar para enfrentar o Forte Sax, o dragão Nietzsche. Então, agora a gente vai ter que matar todos esses caras. Caraca, meu Deus, quase hit kill, meu irmão. O cara só salvou porque tava longe, tu vai morrer também. Fácil. Bom, eu matei lá o Pele Divina, a dupla da Pele Divina, e eu vim direto enfrentar o Malikelf. Eu gravei, só que eu não vou mostrar porque o vídeo já tá ficando muito longo, eu não posso me estender por mais muito tempo, senão meu celular vai explodir. Então eu cheguei logo na batalha do Malikelf, me bufei de tudo quanto é tipo de coisa, eu usei o Voto Dourado, usei o Caramba 4, eu bebi lá o Elixir Magnífico e fui pra cima desse bicho usando o Power Stance e o Gael Prime. Então, esse boss é extremamente interessante, apesar de eu estar dando um dano altíssimo nele. Ele é um boss muito legal, cara, e porque também a lore dele condiz, tipo, ele tava esperando a Marika esse tempo todo, porque ele era o cão de guarda dela, então ele tava com saudade, e isso acabou corrompendo ele completamente. Ele se tornou um bicho completamente asqueroso, que usa literalmente a morte numa espada. Então você percebe nesse boss como quando as pessoas são usadas, isso pode acabar corrompendo elas, porque a Marika usou ele só para ele ser o receptáculo da morte. Então tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente vai servir, que a gente vai ajudar, para ver se não tá ajudando alguém a fazer uma coisa errada. E esse bicho é muito da hora, ele é muito rápido, ele bate pra caramba e a espada dele é muito legal. O chato é que eu não vou usar ela nesse desafio, eu só vou usar essas duas e a besta com polia, que eu esqueci de gravar eu pegando ela. Mas tá aí, a gente vai matar o Malikelf, a Lâmina Negra. Depois de matar o Malikelf, o mundo inteiro entra em colapso, começa a dar tudo errado, mas a gente não vai ficar aqui por muito tempo, porque a gente ainda tem que ir para os mapas secretos. E a primeira coisa que eu fiz foi voltar para a Montanha dos Gigantes, porque eu tinha que pegar um caminho lá, subir nessa área, pra gente poder chegar no Castelo Sol e pegar o segundo medalhão da Árvore Sacra, pra gente poder na Árvore Sacra quebrar os selos, enfrentar a Malenia e assim a gente concluiu nosso desafio.
Depois eu voltei pra mesa redonda pra comprar o set do Comandante Nial e a gente ficar mais parecido com o Gael original. E sinceramente eu acho que ficou bem bonito assim. Quando vi pela primeira vez eu não achei muito bonito, mas agora está perfeito, meu mano! Nesse momento eu decidi dar uma parada de explorar a árvore sacra, porque agora eu tinha que vir pro Lago da Podridão enfrentar outro boss de lembrança que é um boss muito esquecível, que é o Astel, filho natural da escuridão. Mano, esse boss aí, ele conta uma história que no jogo ele é meio que um alienígena, na lore ele é um alienígena, de verdade. E, cara, isso daí faz uma relação pra mim com o mundo espiritual, porque, mano, esse bicho é muito bizarro, cara. Ele é feio, ele é assustador, ele parece um demônio, literalmente. Então, às vezes a gente não entende que os demônios não vão aparecer pra gente com chifre, com cara feia e tal, eles vão aparecer, sei lá, com uma mulher, um homem bonito, pessoa que vai tentar seduzir a gente. E isso daí é uma representação até interessante, porque ele é todo colorido, ele é cheio de brilho, ele é muito bonito, cheio de asa. Só que se a gente for parar pra ver a cara dele, ele é um bicho muito feio, galera. Então, às vezes as aparências enganam. Então tomem cuidado naquilo que vocês vão acreditar. Então eu peguei a Bonfire mais perto da Malenia, mas eu não vou matar ela ainda não. Eu só vim testar minha build pra ver se ela tá boa o suficiente pra gente matar ela de vez. Antes de pensar em matar. Nesse momento aqui eu vou continuar com a quest da run e eu admito que eu cometi um erro grotesco no início dessa run, porque eu contei errado a quantidade de boss lendários. Não são 16, são 15, e como a edição não pode voltar porque deu um problema na gravação, eu vou ter que passar agora de 16 para 15 bosses. Infelizmente, me perdoem, galerinha, por esse erro crasso. Então eu vim para o Salão de Estudos Cariano e fui virar a torre de cabeça para baixo pra gente poder chegar no telhado dela e pegar a marca amaldiçoada da morte. Mas antes eu enfrentei esse mago muito cremoso. Então eu encontrei a Fia, vulgo melhor NPC do jogo, porque ela te abraça independente do seu estado, diferente das pessoas da vida real que querem manter o máximo de distância de você só porque descobriram que você tem um ursinho de pelúcia que fica debaixo do travesseiro de noite, que você gosta de abraçar ele quando você fica triste e chora no seu travesseiro. Foi só um exemplo, tá? Depois eu fui enfrentar o Forte Sax, o Dragão Lich, que é um boss de lembrança, só que ele é um boss muito difícil de se acessar porque tem que fazer uma cacetada de quests, mas são quests de certa forma até interessantes porque a gente desbloqueia uma área nova e tal, tem até um mini boss lá que é o gordinho e tal, e também esse boss tentou ofuscar a gente com tanta coisa, e o bom é que ele tem pouquíssima vida e eu acabei de perder minha bolha, estou triste, depressão, mas o bom desse bicho é que ele é bem fraquinho. Embora ele tenta nos ofuscar com tanta luz, negócio piscando e tal, é tipo um inimigo, né, cara? O inimigo literalmente tenta ofuscar nossa visão para que a gente não consiga ver o que ele tá tramando por trás. Porque, olha, tanto raio, tanta piscadela que eu nem vejo o ataque dele. Olha, eu nem percebi essa rabada que ele me deu, porque eu não vi devido à quantidade de raio que tá na minha cabeça. Ainda bem que a Weapon Art da lâmina do Raikard faz eu recuperar um pouquinho de vida. Mas vamos enfrentar essa batalha que foi muito da hora.
galera, sinceramente, esse dia eu tava muito inspirado. Eu tava querendo matar o máximo de bosses possíveis no Elden Ring. Então eu fui direto enfrentar um dos bosses mais difíceis do jogo, que é o Mog, o Lorde do Sangue. Não porque os ataques dele são rápidos, mas sim porque dão muito dano. E a lição desse boss é que nem a lição do Nameless King, menos na parte do Nihil. Porque na parte do Nihil ele mostra que não importa se tá jogando bem, tá desviando constantemente, ele ainda vai nos dar dano, independente da arena que nós estivermos, ao invés da área que estivermos, ele vai nos dar dano. E isso, galera, acontece até com a gente na vida real, porque a gente pode estar lutando bem contra o inimigo, tá vencendo, ele ainda assim vai tentar nos dar trabalho, até nesses momentos que estamos indo super bem. Mas eu admito que eu joguei um pouco mal, tanto que eu acabei até morrendo uma vez. Depois eu voltei um pouquinho mais cauteloso, de os ataques dele um pouco melhor, esquivando do fogo. Também é muito chato quando ele polui essa arena, mas depois eu joguei um pouquinho melhor e ele morreu rapidamente. E pra finalizar essas 3 lutas, eu fui enfrentar o Plácido Saxo, Lorde Dragão. Então eu upei a arma do Golem pro máximo, porque eu queria dar um dano absurdo nele. Só que por algum motivo essa arma normal tava dando um dano risório nesse bicho. E até hoje eu não entendo por que ela tava dando um dano tão baixo, sendo que ela é uma arma extremamente pesada e forte, deveria dar um dano absurdo, ele deveria quebrar metade do HP dele, mas estava dando um dano minúsculo nele. Mas a lição dele aparece na segunda fase, quando ele finge que fugiu, só pra voltar mais forte ainda. E é isso que o inimigo faz, tem vezes que ele se esconde na nossa vida, finge que sumiu, aí ele tenta nos pegar de surpresa. Pois nós temos sempre estar atentos e conseguir ver o inimigo aonde ele esteja, para evitar tomar um dano inútil desse inimigo, filha da mãe. E aí eu esquivo, leio teus direitos, só que não deu pra bater nele porque fogo queima, infelizmente. Até quando eu cheguei nessa área aqui, nessa fase da luta que eu gosto de chamar de chuva elétrica, aí eu comecei a desviar do ataque dele, porque pra mim esse é o ponto mais alto da luta e o mais difícil, porque ele começa a mandar esses lasers, e como ele tem 2 cabeças é muito difícil prever onde ele vai jogar esses lasers. Eu até tomei, olha o dano que essa bodega dá na minha vida, então eu tive que logo correr pra cima dele e matar ele o mais rápido possível, porque eu sei que esse laser é difícil pra caramba de se desviar. Mas bom é que ele faz isso, sei lá, eu acho que uma vez por luta, então não é a coisa mais difícil de desviar desse ataque. Depois eu vim matar o Ser Gideon, que é um boss muito fácil. O Bush eu matei ele de primeira, sem morrer nenhuma vez, com o FIA atualizado, muito fácil, muito easy esse boss. Depois eu fui direto enfrentar o Godfrey, o primeiro Lord Prisno, porque sinceramente ele não é uma boss fight tão difícil. Na verdade ele tem sim sua dificuldade, só que ele é um boss muito legal, porque os ataques dele são muito fluidos, dá pra prever quando ele faz, apesar de eu ter morrido sem querer. Eu admito que eu nubei nessa hora. Mas enfim, o que eu posso dizer sobre esse boss é que ele fica emendando um ataque no outro. É tipo um problema, porque eles sempre vão se emendar. Sempre um problema vai tentar subir em cima do outro para deixar a gente com mais dificuldade. Então a gente tem que saber muito bem administrar a resolução desses problemas. Tipo assim, eu vou sempre pra costa dele, que na costa dele ele dificilmente vai me acertar, menos que ele dê esse giro de 360. Mas é fácil acertar ele quando a gente fica na costa dele o tempo todo. Nice, meu irmão, quebrei a postura, receba a minha espada e de cobrinhas esquisitas que vão te matar com certeza. E já na fase 2 vira uma trocação sincera, porque apesar dele não me dar muito dano, ainda assim a gente tem que tomar cuidado, porque os ataques dele são muito difíceis de se desviar, e também eu não posso ficar caindo nenhuma vez. Ainda bem que eu tô com a bolha, senão eu ia tomar um dano absurdo, porque a bolha, se não me engano, reduz 80% do dano. Então imagine se eu estivesse sem a bolha. O bom é que ele fica muito tempo stunado depois que tenta agarrar a gente, e a gente consegue pegar ele pelo pescoço assim, jogar ele no chão e ele fica machucado, e a gente dá um ataque final rasante. E como é que ele não morreu? Agora foi, boss fight boa, ganhamos, galera. Enfim, depois que eu matei o Horalux, eu vim pra cá enfrentar a Malenia Espada de Miquela. E cara, pensa num boss difícil, mano. É um boss complicado, ela tem muitos ataques, ela recupera a vida quando a gente toma dano. Então,
qualquer erro pode te custar muito caro. O bom é que ela toma stagger, só que o sistema de pose dela é muito aleatório, porque tem vezes que eu dou um plant nela e ela toma stagger. Aí tem vezes que o ataque dela tem hyper armor, aí tem vezes que não dá stagger por N motivos, eu não posso fazer nada. Então eu não posso fraquejar em momento nenhum nessa luta, ou seja, eu tenho que lutar bem sem errar em momento nenhum. É tipo quando a gente tem alguns problemas na nossa vida que ganham força quando a gente erra neles. Isso acontece muito, por isso que a gente tem que tomar cuidado e nunca errar, galera. Olha o dano que essa menina dá, e o ataque dela é extremamente veloz, então é suposto que como o ataque é veloz, ela deveria dar pouco dano. Mas não, cara, isso não funciona nessa luta por algum motivo. Agora, só pra você ter uma noção, eu dei esse golpe nela e na hora eu identifiquei que ela ia dar o Waterflow Dance, cara, porque eu já tava há tanto tempo lutando contra ela que eu já sabia quando ela ia dar esse ataque. Mas a minha estratégia principal para dar dano nela é quando ela engatava esse ataque, ela pulava, batia, eu carregava o especial da minha arma do Casco de Marais, ela caía e eu emendava com um ataque carregado para quebrar a postura dela o mais rápido possível e assim eu dar um dano absurdo nela de uma vez só. Mas agora eu vou parar de falar para vocês apreciarem essa luta que foi muito difícil. Depois de matar Malenia, só faltou os dois últimos bosses, que no caso é o Radagon e a Elden Beast, e não são bosses muito difíceis, embora eu ache eles bem difíceis, porque os dois têm 2 barras de HP e um tem uns ataques muito roubados, mas o Radagon é scriptado e não é muito difícil enfrentar ele, principalmente quando a tua arma não tem buff nenhum, ela só é dano puro. Enfim, Radagon, ele é um boss muito esquisito e a sua lição relaciona muito com a da Elden Beast, porque os dois são uma falsa representação de um deus, principalmente a Elden Beast. Quando a gente mata ela, aparece lá a frase Deus morto, é como a história do The Boiled One. E lembrando que o Radagon foi escolhido como o vampiro desse mundo, ele que foi escolhido. Então, como as pessoas botaram fé na pessoa errada, ele acabou corrompendo tudo. E sinceramente essa boss fight é bem complexa. Na verdade o maior problema é enxergar nela, embora os ataques dele sejam extremamente estilosos. E assim como foi há um mês atrás, nós finalmente estamos na última batalha de Elden Ring. A última batalha do último Souls que falta pra gente completar esse desafio de uma vez por todas. Eu não tô aguentando mais esse desafio de tão longo que ele é, galera. Vocês não têm noção. Depois de tanto tempo lutando contra diversos bosses diferentes, finalmente nós chegamos no final desse desafio incrivelmente longo.
Eu prometi pra mim mesmo que eu só ia terminar quando chegasse no final de todos esses jogos. E como homem, eu devo cumprir essa promessa até o final. E foi assim que The Puma conseguiu zerar Dark Souls 1, Dark Souls 3 e Elden Ring, derrotando todos os bosses desses jogos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E lembrem-se, nenhum desafio é maior do que você pode superar. Espero que tenham gostado. E tchau, galera. Até mais. Quem sabe essa série no futuro volte com Dark Souls 2 e a DLC de Elden Ring.